Saber Direito desta semana é sobre direito econômico. O curso fala sobre moeda, estrutura, organização e regulação do sistema financeiro. Trata ainda dos sistemas de crédito cooperativo e financeiro digital. As aulas são com o professor Fabiano Jantalha. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo a mais um programa Saber Direito. Hoje nós estamos na nossa primeira aula de um curso de 5 aulas em que falaremos sobre o sistema financeiro. Meu nome é Fabiano Jantalha, eu sou professor de Direito Econômico e advogado especializado na área. Tenho doutorado e mestrado e MBA em Finanças. Em primeiro lugar, nós vamos ter uma primeira aula, que é de hoje, que vai apresentar, estudar um pouco os aspectos relacionados à moeda. E por que isso? Porque a moeda é a base fundamental, a base essencial de todo o sistema financeiro. Sem moeda, não há relações financeiras, em grande parte dos casos. Numa segunda aula, nós vamos falar sobre a estrutura do sistema financeiro nacional. Aí, já numa parte mais estrutural, vamos ver como é que o sistema financeiro está estruturado, como é que ele está regulado, quais são as estruturas de regulação e de supervisão que são responsáveis pela supervisão desse mercado. E vamos ver também as principais fontes normativas para a disciplina dessa área. Numa aula número 3, nós vamos falar sobre um aspecto que está crescendo bastante no direito econômico e vou me deter especificamente no sistema financeiro cooperativo ou no Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. Na aula número 4, falaremos sobre outro tema também relacionado ao sistema financeiro que tem ganhado cada vez mais importância e que eu estou chamando nesse curso de sistema financeiro digital. Vamos ver sobre bitcoins, vamos ver sobre todas as outras criptomoedas, qualquer teoria, quais são os aspectos relacionados a ela. E, por fim, vamos ter uma última aula dedicada à supervisão e à resolução bancária. Vamos ver, então, o que acontece quando nós estamos diante de uma crise financeira, mais especificamente de uma crise bancária. Eu gostaria de lembrar a você que neste programa nós temos 2 instrumentos muito importantes para te auxiliar. Em primeiro lugar, nós vamos ter aqui ao longo dessa aula e de todas as outras algumas perguntas na forma de um quiz, para que a gente possa fixar adequadamente todo o conteúdo da matéria. Mas nós também vamos ter a citação, a indicação de bibliografia. Alguns dos livros eu vou ao longo das aulas ler, mas outros vão ficar para você como indicação para que você possa, se quiser, se aprofundar na matéria. Feito isso, eu acho que então podemos começar a estudar o nosso curso. Lembrando que as nossas aulas estarão disponíveis depois da exibição na TV Justiça, também no canal do Saber Direito no YouTube. Bem, o que veremos então nessa aula? Nessa aula, nós vamos ver os fundamentos basilares do sistema financeiro. Vamos ver especificamente, como eu adiantei anteriormente, todas as questões relacionadas, ou as principais questões relacionadas à moeda. Vamos entender o conceito, as funções de moeda. Vamos ter uma noção geral, primeiro de sistema financeiro, depois falamos da moeda, conceito, funções. Depois vamos ver como é que a moeda ela é regulada, como ela é disciplinada na Constituição. Depois do estudo da Constituição, nós vamos ver como a moeda está disciplinada no ordenamento jurídico infraconstitucional. Vamos então ver o que é a Lei 9.069, como ela disciplina o real, as denominações, quem controla, quem zela pelo valor interno da moeda e também pelo valor externo. E no final, vamos falar da moeda estrangeira. Portanto, nós vamos terminar a aula falando da nossa moeda, da moeda nacional e da moeda estrangeira e também do mercado de câmbio. Muito bem, vamos começar então com a noção de sistema financeiro, apenas para que a gente possa introduzir o conteúdo que vem logo a seguir. Primeiro eu queria lembrar vocês que muito antes de haver moeda, quando houve o início das relações financeiras entre as pessoas, nós tínhamos praticamente as chamadas trocas diretas, vivíamos uma fase de troca direta. O que é essa fase de troca direta? As pessoas simplesmente, um tinha arroz, o outro tinha feijão, fazia-se então um acerto de quantos quilos de arroz valiam quantos quilos de feijão. Era o famoso escambo.
por meio desse escambo, as pessoas conseguiam satisfazer suas necessidades ali diárias, cotidianas, mas elas enfrentavam sérias dificuldades em relação ao valor de cada coisa. Havia muita discordância em relação a qual era o valor do feijão, do arroz, da cadeira, da mesa ou de outro utensílio. Então havia uma dificuldade muito grande, mesmo estando falando nós de uma época ainda não desenvolvida da sociedade humana. Com a evolução da sociedade, surgiram alguns problemas, então, que tornaram cada vez mais difícil a manutenção desse estado das coisas, pelo menos no campo econômico. Muito bem. Depois, então, o que nós tivemos que fazer foi inventar alguma coisa que pudesse servir de intermediário de troca. E aí nós ficamos diante, como ainda não havia moeda, nós ficamos, então, diante, como humanidade, diante da seguinte questão: o que vamos utilizar? Então, ao longo do tempo, foram utilizados vários produtos, foram utilizados como moeda. Já tivemos as sementes, já tivemos o trigo, já tivemos o sal e já tivemos o gado. Por sinal, gado, que em latim é pecus, né, é o que dá origem, quando a gente fala hoje em pecuniário, vem justamente de pecus, de gado. Então, é justamente uma referência histórica que nós tínhamos a essa denominação. Mas nós tivemos um outro problema, porque mesmo assim isso ainda não resolvia todas as questões, todos os desafios cotidianos. Era necessário, então, criar alguma coisa que fosse padronizada e que fosse aceita em vários cantos da sociedade, em várias cidades, em vários lugares, para facilitar o comércio. O que se entendeu, então, por necessário foi escolher determinado bem, determinado ativo para servir de moeda. Então, a gente passa da fase das trocas diretas para a fase das trocas indiretas, com a eleição de moeda metálica e de metal precioso, enfim, de uma moeda única que pudesse facilitar essas trocas econômicas. Muito bem, desenvolveram-se então as relações econômicas e a partir daí a coisa foi se sofisticando. Tivemos então o surgimento dos mercados, dos vários segmentos, inclusive os mercados financeiros, que foram criados com o objetivo justamente de facilitar, de permitir, de alguma forma acelerar essas transações. Bem, acontece que à medida em que isso foi se sofisticando, começou a haver uma demanda muito forte também pela constante sofisticação, por uma maior facilidade mesmo de negociação em cima do que se entendia como moeda. Então, foram nascendo, a partir daí, estruturas especializadas, e essas estruturas especializadas, que a gente vai chamar de mercados financeiros, foram, então, foram se desenvolvendo ao longo do tempo, em especial aí, a partir do século XVII, um pouquinho, mas a partir do século XVIII a gente já começou a ter alguns arremedos de trocas financeiras nesse sentido. Pois bem, então, o que eu queria falar agora antes da gente falar, ou na base do sistema financeiro, nós temos uma base subjacente, algo sem o que o sistema financeiro não vive, que é a moeda. Então, antes de falar em sistema financeiro, nós vamos falar em sistema monetário, que vai compreender justamente todas as regras, todas as instituições responsáveis por dar vazão às necessidades regulatórias de supervisão, ou mesmo necessidades logísticas, como colocar ou tirar moeda, trocar ou não moeda, em circulação. Então, o sistema monetário compreende aquilo que a gente entende como normas e instituições relacionadas à moeda, aos meios de pagamento, às transferências monetárias de uma forma geral. Esse é o nosso sistema monetário. O sistema financeiro já é, por assim dizer, um andar um pouquinho acima, em que a gente tem não só a moeda, mas um conjunto de mercados que vai viabilizar uma série de questões, como a intermediação financeira, como a proteção dos interesses financeiros das pessoas e a viabilização, inclusive, dessas transferências. Pois bem, o que nos interessa, então, é saber qual é o conceito de moeda. Isso parece uma filigrana, parece algo extremamente sofisticado e, ao mesmo tempo, desinteressante para o pessoal da área do direito, mas é algo extremamente importante, porque vai tocar diretamente numa questão atual que nós vamos tratar na nossa aula número 4, que fala do sistema financeiro digital. Como saber, por exemplo, se moedas como Bitcoin, Cryptocoin, Ethereum e outras moedas que a gente encontra por aí na internet, como saber se elas são de fato moeda?
Pois bem, no cerne de tudo isso está justamente a discussão relacionada ao que é moeda, ao conceito de moeda. E é importante que você saiba que o conceito jurídico de moeda é diferente do conceito econômico. Em boa parte, eles convergem, mas há muitas questões em que há uma certa dissonância em relação a isso. A visão econômica, então, vai nos apontar a moeda como um conjunto de ativos financeiros que pode ser utilizado para uma causa muito simples, que é justamente o meio de pagamento. Então, servir de intermediário de troca e, ao mesmo tempo, liquidar ou ter a aptidão para ser aceito em troca da liquidação de uma dívida, por exemplo. Ocorre que, para o direito, as coisas são bem diferentes. Embora a base fática seja mais ou menos a mesma, no campo do direito, o que a gente vai entender é que não é qualquer ativo que eu queira que será moeda. É muito importante que a gente entenda, desde já, que moeda é, como se costuma dizer, como os autores de direito monetário, moeda é uma norma jurídica. Não é aquilo que nós temos no bolso. Aquilo que nós temos no bolso é, na verdade, um instrumento, o suporte fático da moeda. Para o direito, portanto, a moeda não é produto da vontade das pessoas. Não é aquilo que convencionamos. Moeda, para o direito, é outra coisa. Ela significa, mais especificamente, o conjunto de ativos ao qual o ordenamento confere duas funções básicas, embora tenhamos outra, como veremos a seguir, duas funções muito importantes. A primeira delas, a função de atribuir a ela o curso forçado, certo? Ou seja, ninguém pode mais, a partir do momento em que a lei define aquele determinado ativo como moeda, ninguém mais pode se recusar a receber aquilo, sendo a moeda daquele país, ninguém mais pode se recusar moeda em troca de dívida. Você não pode, por exemplo, no país chegar no Brasil e dizer, olha, eu só aceito o pagamento em dólar porque o real não está valendo nada, ou eu só aceito o pagamento em euro porque é mais valioso. Você não pode fazer isso. Se o fizer, vai cometer crime contra a economia popular, porque está recusando o pagamento de moeda, o pagamento em espécie em moeda nacional. Certo? Então, é muito importante que você tenha isso em mente, que a moeda, então, ela tem essa primeira função, essa primeira característica que o ordenamento lhe atribui, que é o curso forçado. E segundo, é justamente a aptidão para liquidar operações, para liquidar dívidas, para saldar dívidas, é o que a gente chama de poder liberatório de obrigações. Isso posto, quais são, então, as 4 funções da moeda, as 4 ou 5, por assim dizer, funções básicas da moeda? A primeira delas, a que todos, tanto juristas quanto economistas, afirmam que é a função principal dela, servir de intermediário de troca. Você lembra, meu amigo, minha amiga, que eu falei no início da aula que a gente passou justamente da fase das trocas diretas para as trocas indiretas e que a moeda foi esse divisor de águas? Pois bem, então é disso que se espera de uma moeda, é isso que se espera de uma moeda, é justamente que ela possa servir a atender a essa função. A segunda função importante é a de unidade de conta ou unidade de valor. Nessa função, a moeda, como a gente conhece, ela vai servir de referência para exprimir o valor de alguma coisa. Eu não preciso chegar no supermercado e dizer assim, quanto custa, quantos quilos de arroz eu preciso para comprar 2 quilos de feijão? Não, eu já tenho uma referência, então eu não preciso nem mencionar o arroz nem o feijão. Eu digo X reais. R$2, R$3, R$4, ou se for 5 quilos, hoje na faixa talvez uns 15 a 20 reais, dependendo do estado em que você esteja, do local onde você esteja nos assistindo. Então, a segunda função é a de unidade de conta. A terceira função da moeda é uma que eu já falei bastante, mas agora eu estou sistematizando. É a moeda enquanto meio de pagamento, ou seja, a moeda que tem o poder de saldar dívidas, de liquidar obrigações e liberar o devedor daquilo que lhe amarra, daquilo que lhe ata a seu credor, certo? A última função, talvez seja uma das funções mais interessantes para muitas pessoas, é a função de reserva de valor. Essa função foi uma função que, a bem dizer, acabou sendo aproveitada um pouquinho depois das outras. A partir do momento em que se definiu pela criação de moedas nos países de uma forma geral, foi se percebendo que a moeda tinha uma função importante, justamente essa quarta que eu estou mencionando, que é a reserva de valor. Em que ela consiste? Em algo muito simples.
A moeda, como ela tem um valor permanente, ou pelo menos tende a ser permanente, ela não precisa ser gasta imediatamente. Lembra quando era o tempo do arroz, quando era do trigo, quando era do sal? Se você deixar o sal ali durante um tempo, se você morar num local úmido, vai virar pedra, ou então vai mofar, ou vai acontecer alguma coisa semelhante. Então, você tinha que usar logo o sal. O gado é a mesma coisa. O gado, em algum momento, ele ia morrer. Como é que você, então, vai fazer? Como é que se fazia para permanecer com o valor relacionado àquilo? Então, a moeda, ela cumpre essa função de reserva de valor, permitindo que ela seja estocada e gasta no momento em que a pessoa que a tem, que é de titularidade dela, decida gastar. Não há problema nenhum em relação a isso. Bom, outra questão que é importante da gente entender diz respeito ao suporte da moeda. Ao suporte que pode ser o suporte físico ou o suporte virtual, como temos hoje. O suporte físico, os países escolhem como preferem. Há países em que grande parte do meio circulante, do conjunto de instrumentos, de peças monetárias em circulação, são na forma de cédulas. E as moedas são basicamente restritas a funções comemorativas. Há outros, como no Brasil, em que a gente tem a moeda metálica, como a gente chama, e as cédulas, né, ou papel moeda, distribuídas pelos diferentes valores e denominações. Então, o suporte físico é nesse sentido que eu falo, físico mesmo, materializado em algo que a gente pode tocar, em algo que a gente pode sentir. Então, no Brasil, sobretudo, nós temos a cédula e a moeda metálica. A pergunta que se coloca, então, é: e o valor de uma moeda? Fabiano, eu estou vendo aqui a minha cédula, você está falando, eu estou assistindo o programa e estou vendo aqui a minha nota de R$10. Então, quer dizer que a nota de R$10, esse número 10 aqui se chama valor? Pois é aí que eu quero dizer, que eu quero te explicar uma coisa. Tecnicamente, segundo a numismática, que é a ciência que cuida de todas essas questões relacionadas à moeda, etc., e segundo a boa técnica jurídica, esse númerozinho que está na nota não é o valor, a gente chama isso de denominação. Se você entrar no site do Banco Central, por exemplo, você vai ver que tem uma tabela com um número de cédulas e de moedas em circulação neste momento, ou pelo menos atualizada até uma data presente. O que nós temos aqui, então? As denominações 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, etc., são as denominações que a nossa autoridade monetária, o Banco Central, escolheu para colocar aqui no país. Então, se vai ser de R$1 a nota, se vai ser cédula, por que parou de fabricar assim assado, são estudos muito aprimorados que o Banco Central, como a gente vai ver, cuida e zela justamente para que ele possa fazer uma boa distribuição. Juridicamente falando, portanto, o que eu quero deixar aqui o recado é: moeda é fruto de norma jurídica, não é fruto da escolha, não é ao bel prazer da pessoa. E mais do que isso, não se pode confundir o instituto jurídico, a moeda, com o suporte que a gente está acostumado a ver. Embora no senso comum as coisas se confundam um pouco. Bom, será que você entendeu bem isso? Vamos praticar um pouquinho? Vamos olhar o nosso quiz? A gente tem aqui um primeiro quiz em que eu quero justamente praticar esse conceito com você. O que a gente pode perceber, então? Quanto à moeda, pode-se afirmar que ela consiste, letra A, no conjunto de cédulas e moedas metálicas em circulação. Letra B, em qualquer ativo que seja reconhecido e aceito pela população como tal. Letra C, em ativo ao qual a legislação confere poder liberatório de obrigações e curso forçado? Ou letra D, todas as alternativas anteriores estão corretas? A resposta correta, meu amigo, minha amiga, é a letra C. É um ativo ao qual a legislação confere poder liberatório de obrigações e curso forçado. Entendido isso, podemos passar ao próximo passo, que é entender agora como é que o nosso sistema monetário está estruturado, em primeiro lugar, na Constituição. Basicamente, nós temos três aspectos. Como tudo acontece em relação à matéria constitucional, às disposições, nós temos, então, as competências legislativas e as competências administrativas, que aqui serão relacionadas à moeda, obviamente, que aqui serão a competência para a emissão e a competência para atuar como o guardião,
como o banco, né, do governo. Em primeiro lugar, a relação à competência legislativa. A competência legislativa ela está presente em pelo menos 2 dispositivos da nossa Constituição. Em primeiro lugar, nós temos o artigo 22. O artigo 22, nos incisos 6 e nos incisos 8. Artigo 22, incisos 6 e 8, em que se trata da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário e transferência de valores. Portanto, quem tem que legislar sobre a matéria é a União. No artigo 48, inciso 14 da nossa Carta, o que nós temos é a competência, um pouco reafirmada, é bem verdade, do Congresso Nacional para dispor sobre moeda e seus limites de emissão. Isso significa dizer que, em relação à competência legislativa, algumas conclusões nós podemos estabelecer. Primeiro, somente a União pode definir o padrão monetário. É real, é reale, é dólar, é euro, é peso, enfim. Quem define é a União, tanto o nome quanto as questões de denominação. Segundo, quem atribui curso forçado a determinado meio de pagamento é a União. Então, um Estado não pode criar uma moeda dele, um município não pode criar uma moeda dele, pelo menos não a ponto de atribuir curso forçado, ou seja, obrigar aos cidadãos que aceitem aquela moeda. Em terceiro, é a União também quem vai definir a quantidade, as características e as denominações. Já vimos que denominações são aquilo que comumente se chama de valores, é o númerozinho que está ali cravado ou na moeda ou gravado na cédula. E também cabe à União legislar sobre atualização ou correção monetária. Nesse ponto, vale a pena citar um recurso extraordinário, que é o recurso extraordinário 183907. Nesse recurso extraordinário 183.907, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é inconstitucional a lei estadual que cria índice de correção monetária para débitos fiscais em patamar superior ao fixado pela União. É assim que está no acórdão. Segundo a Suprema Corte, é patente a incompetência das unidades federadas, estados e municípios, para fixação de índices de correção monetária de créditos fiscais em percentuais superiores aos fixados pela União. Esse é um detalhe interessante. E para você que quer entender um pouco mais dessas questões relacionadas à correção monetária, é um aspecto sobre o qual a gente não vai poder se debruçar muito aqui, porque nós temos uma limitação de tempo e, naturalmente, um grande programa a cumprir. Eu queria sugerir a você, então, neste livro, um livro de minha autoria, o livro sobre juros bancários, é um livro que eu escrevi, nós tratamos especificamente dessas questões relacionadas não só aos juros, obviamente, mas também sobre a atualização monetária. E eu vou seguir aqui uma linha para explicar a vocês o seguinte. Lá na página 71 do livro, uma coisa que eu faço questão de colocar é a questão da atualização, em primeiro lugar, que o correto não é correção monetária. Correção é algo que você se aplica sobre algo que está errado. O nome técnico é atualização monetária, não é correção monetária. Mas que seja, eu coloco então a seguinte frase: a cláusula de atualização monetária não decorre de qualquer ato ilícito, e disso ela pode se diferenciar inclusive dos juros. E, a rigor, independe de expressa previsão contratual para que seja devida. Em um mundo capitalista onde o valor real do dinheiro, segundo nos ensinam os economistas, é depreciado pelo fenômeno inflacionário, é verdadeiro corolário do princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem causa. Então, se não fosse assim, digo eu, em outra passagem, o devedor acabaria se locupletando às custas do credor. Porque se eu pago o dinheiro no tempo, ele varia de valor. Então, se eu pago alguma coisa hoje, R$100 hoje, para eu pagar R$100 amanhã, eu já estou no lucro. Se eu consigo 1, 2, 5 dias, eu já tenho um tempo bem maior para poder, inclusive, ter aplicado dinheiro e ter tido algum tipo de benefício com isso. Então, se você quiser ler um pouquinho mais sobre questões de correção monetária e sobre todo o seu regime jurídico, fica aqui a dica do meu livro de juros bancários, publicado pela editora Atlas. Pois bem,
Finalizamos, então, a competência legislativa, vamos falar da competência administrativa. Nessa competência administrativa, o que a gente tem que falar especificamente agora diz respeito à emissão de moeda. Quem é que pode emitir moeda? Segundo o artigo 21, inciso 7º da Constituição, a competência para emissão de moeda é da União. E aí eu quero fazer um parêntese aqui e deixar claro uma observação. Em primeiro lugar, emissão de moeda é um ato, é um processo econômico que envolve a colocação de moeda em circulação. Emitir não é fabricar. Emissão é colocação em circulação. A fabricação, ela é feita a partir de um processo, como diz o nome, fabril, um processo de manufatura, um processo de máquina. Então, enquanto entre nós, principalmente a Casa da Moeda faz a fabricação da moeda, o Banco Central recebe depois disso e coloca em circulação. Esta competência para a emissão de moeda, segundo o artigo 164 da nossa Constituição, no seu caput, o artigo 164 diz que a competência da União é exercida exclusivamente pelo Banco Central. Então, nenhum outro órgão ou entidade, mesmo que seja da União, pode estabelecer qualquer tipo de ação relacionada à colocação em circulação. É muito importante que você entenda essa diferença de emissão para fabricação. A segunda competência relacionada à administrativa diz respeito ao recebimento das chamadas disponibilidades de caixa da União. O artigo 164, parágrafo 3º da Constituição, 164, parágrafo 3º, atribui ao Banco Central a chamada função de banco de governo. Isso significa dizer que todos os recursos que o Banco Central, que o Tesouro Nacional não utiliza naquele momento, naquele dia, naquele período, todos esses recursos devem ser recolhidos ao Banco Central para que o Banco Central tenha a guarda deles. Bem, quem são então as autoridades monetárias? Quem são aqueles que têm que cuidar, os órgãos e entidades que devem cuidar da nossa moeda? Em primeiro lugar, o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional, o CMN, também conhecido no mercado para os mais afeitos, a gente costuma usar até uma forma mais acrônima de falar, a gente fala CMN, é muito comum no mercado se falar isso, apesar de não ser, claro, correto. O Conselho Monetário Nacional, ele é um órgão colegiado, que é um órgão de assessoramento do presidente da República e também um órgão regulador, e ele é composto por 3 pessoas, por 3 autoridades. O ministro da Fazenda, que o preside, o ministro do Planejamento e o ministro-presidente do Banco Central. Em relação, de uma forma geral, à moeda, basicamente o Conselho Monetário Nacional ele tem 2 funções. Ele funciona como Conselho de Política Econômica, indicando ao presidente da República, estabelecendo regras, diretrizes para a política monetária de uma maneira geral, seguindo as diretrizes do presidente da República, né? Então, no Conselho de Política Econômica, ele vai cuidar de assuntos como política monetária, política creditícia e política cambial. E, no caso, a segunda grande função do Conselho Monetário, além dessa de Conselho de Política Econômica, é a de órgão regulador. E aqui ele vai estabelecer a regulação sobre o mercado financeiro, o mercado de capitais de maneira geral. O que nós temos então agora é a atuação do Conselho Monetário Nacional, que está prevista em basicamente 2 dispositivos. No artigo 3º, a Lei 4595 de 64 é quem vai estabelecer grande parte das atribuições do Conselho Monetário Nacional. Então, a gente tem no artigo 3º um conjunto de regras que dizem respeito aos objetivos da atuação. Então, a gente tem, primeiro, adaptar o volume dos meios de pagamento às necessidades da economia. Porque se você tiver muito dinheiro em circulação, tende a ter um efeito inflacionário. Regular o valor interno da moeda, prevenindo surtos inflacionários. E regular o valor externo da moeda, protegendo-a contra desequilíbrios cambiais. De uma outra forma, no artigo 4º, a gente vai ter as atribuições. E nessas atribuições, a gente vai ter a autorizar as emissões de moeda, estabelecer as condições para que o Banco Central emita moeda, aprovar os orçamentos monetários, ou seja, o Banco Central propõe, olha, eu acredito que neste ano é preciso uma quantidade X de dinheiro em circulação. Ele submete ao Conselho Monetário Nacional, que se aprovar, depois dá prosseguimento, como a gente vai ver logo em seguida. E em relação à moeda, cabe ao Conselho Monetário Nacional determinar as características gerais das cédulas e das moedas e fixar as diretrizes e normas
da política cambial. Basicamente, a gente pode dividir, então, mais ou menos assim, as regras que estão no artigo 164 e em outros dispositivos da Constituição. O Banco Central submete ao Conselho Monetário Nacional essa programação monetária, o Conselho Monetário Nacional aprova isso e, se aprovando, encaminha justamente ao Senado Federal, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que vai então emitir um parecer favorável. Se este parecer for favorável, vai ao plenário da Casa. E se o plenário aprovar, o que vai acontecer é um decreto legislativo aprovando essa programação e o Banco Central está autorizado a tocar essas questões. Muito bem, em relação ao Banco Central, nós temos algumas funções que são importantes. A gente vai aqui de uma maneira sistemática, de uma maneira panorâmica, revê-las. Em primeiro lugar, a função que eu já falei de Banco do Governo. Ela está prevista no artigo 164, parágrafo 3º da Constituição. Esses recursos são depositados na chamada Conta Única do Tesouro, que você certamente já ouviu falar, sobretudo se é servidor. Essa conta ela é mantida no Banco Central, mas ela é operacionalizada pelo Banco do Brasil. Então, quando você faz o depósito, vai pagar uma taxa para fazer um concurso, vai recolher um tributo, normalmente ela é recolhida do Banco do Brasil, mas o Banco do Brasil apenas operacionaliza, porque ela, escrituralmente, ela vai estar no Banco Central. A segunda função relacionada aqui, importante, dessa estrutura institucional monetária que é o Banco Central, diz respeito à função de Banco dos Bancos. Ela está prevista no artigo 10, incisos 4º e 5º da Lei 4595. Segundo essa função, segundo o que preconiza a literatura sobre essa função, o Banco Central vai atuar como depositário da chamada conta reservas bancárias. Basicamente é o seguinte, para a gente ter um controle da moeda, o que a gente precisa é que os bancos não saiam por aí espalhando seu dinheiro. Então, um banco só tem conta no Banco Central. Então, assim como você tem a conta no seu banco A, B ou C, o que faz o banco? Ele reúne todos os depósitos e, ao final do dia, ele recolhe ao Banco Central nessa conta específica. É assim que o Banco Central acompanha o volume de notas, ou melhor dizendo, o volume de moeda em circulação. O Banco Central também atua, neste caso, como prestador de assistência financeira. Ele empresta dinheiro aos bancos. Mas atenção para um detalhe. O artigo 28 da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Complementar 101, o artigo 28 da Lei de Responsabilidade Fiscal, veda o socorro às instituições financeiras para fins de sanar problemas de solvência. O que se faz, portanto, é uma assistência de liquidez, ou seja, o banco tem dinheiro para pagar, mas não tem naquele momento porque ainda não recebeu uma obrigação ou coisa do tipo. Então, essa é uma das funções. E também uma terceira função dentro desse grupo de funções do Banco dos Bancos é a de provedor de serviço de transferência de fundos e de liquidação. E para isso existe um sistema que a gente vai ver na nossa aula número 4, quando fala do sistema financeiro digital, que é o sistema de transferência de reservas, o chamado STR, que estabeleceu um verdadeiro divisor de águas no sistema de pagamentos brasileiro, como a gente vai ver. Além disso, o Banco Central ele atua como executor da política monetária, é uma outra função que cabe a ele enquanto estrutura institucional monetária, e também atua no controle, nesse ponto, no controle da moeda em circulação. Também vai fazer operações de compra e venda de títulos públicos e também vai controlar as operações de crédito. Isso tudo está previsto lá no artigo 10 da Lei 4595 de 64. Pois bem, em relação especificamente à moeda nacional, o que nós temos aqui para dizer é o seguinte. Em primeiro lugar, nós temos a Lei 9.069, que é a nossa lei básica, que vai estabelecer, primeiro vai definir a nossa unidade de moeda, nosso padrão monetário, que é o real, certo? O que vai acontecer aqui neste caso? Na Lei 9.069, quando ela estabelece o real como padrão monetário, como nossa unidade, chamada Unidade do Sistema Financeiro Nacional, do Sistema Monetário Nacional, um primeiro efeito se coloca, que é, ninguém pode se recusar a receber pagamentos em real. Já falamos sobre isso no início dessa aula. O segundo efeito, todas as estipulações de obrigações pecuniárias devem ser feitas em real. O artigo 318 do Código Civil, inclusive, corrobora isso, ao estabelecer que são nulas de pleno direito
quaisquer convenções de pagamento em moeda estrangeira, ressalvados os casos previstos em lei especial. Nós temos uma lei especial que vai tratar dessas questões. Essa lei é a Lei 10.192 de 2001, que ao dispor, dentre outros temas, estabelece justamente essa exceção e permite, a Lei 10.192 de 2001, permite que seja estipulado, seja convencionado o pagamento em algumas hipóteses, como, por exemplo, importação ou exportação de mercadorias, financiamento ou prestação de garantia relativos a bens que serão exportados e operações de câmbio em geral. Em relação à atualização monetária, sobre o qual nós já falamos, a regra geral, que está no artigo 28 da Lei 9.069, é a livre pactuação dos índices de atualização monetária. Isso significa dizer que você vai poder estabelecer qualquer índice que você quiser, desde que com periodicidade mínima anual. Há algumas exceções, como as operações do mercado financeiro e as operações do sistema financeiro da habitação e do sistema brasileiro de poupança e empréstimo, que são, por assim dizer, subsistemas do sistema financeiro. Essas exceções estão no artigo 28, parágrafo 4º dessa mesma lei 9.069 de 95. Se você entendeu bem isso, podemos então aproveitar o momento para fazer uma pequena pausa para a nossa prática. Vamos praticar um pouquinho aquilo que a gente já viu. Vamos então ao nosso segundo quiz, onde a gente vai encontrar uma questão que trata especificamente dessa matéria que nós já tratamos. Vamos lá. Quanto ao regime jurídico da moeda nacional, pode-se afirmar que, letra A competência da União para dispor sobre limites à emissão de moeda é exercida pelo Banco Central? Letra B. A competência da União para emitir moeda é exercida pelo Banco Central, cabendo sua fabricação sempre à Casa da Moeda? Letra C. Cabe ao Conselho Monetário Nacional estabelecer condições para que o Banco Central emita moeda? E letra D, todas as alternativas anteriores estão erradas. A resposta correta é a letra C. Cabe ao Conselho Monetário Nacional estabelecer condições para que o Banco Central emita moeda. Aqui cabe um esclarecimento importante. A questão que colocava, que estava sendo posta em uma das alternativas, justamente em relação à Casa da Moeda, diz respeito ao fato de que sempre a Casa da Moeda vai fabricar. E uma lei recente flexibilizou isso, permitindo que o Banco Central possa importar moeda, contratar moeda sempre que a Casa da Moeda não conseguir dar conta desta missão ou houver fundado receio de que ela não possa dar conta desta missão. A rigor, isso nem é preciso que esteja em lei, porque às vezes há uma impossibilidade material mesmo de que isso aconteça. Nós já tivemos, quando implantamos o Plano Real, nós tivemos uma dificuldade por conta da mudança de padrão monetário e isso fez com que nós tivéssemos que importar moeda. Contratamos moeda de uma empresa, na verdade, mais especificamente papel moeda, de uma empresa estrangeira que nos abasteceu durante todo aquele movimento de troca de moeda que nós tivemos ali no ano, por volta do ano de 1994. Pois bem, retomando então, eu quero falar agora sobre moeda estrangeira. Já falamos sobre moeda de uma maneira geral, já falamos sobre as competências, sobre as questões relacionadas à moeda na Constituição e sobre as competências relacionadas à emissão e à colocação de moeda e ao zelo dessa moeda depois dela estar em circulação. Falta-nos então, já falamos sobre a moeda nacional e sobre o regime, falta-nos então falar agora sobre uma terceira ponta do nosso sistema monetário, que diz respeito à moeda estrangeira, certo? Bem, primeira coisa que a gente precisa estabelecer é o que é moeda estrangeira. É toda moeda emitida em outro país e que, portanto, não seja emitida aqui no Brasil, certo?
Bem, segundo a Constituição, nós temos basicamente dois dispositivos relacionados à competência da União para tratar sobre isso. Segundo o artigo 22, inciso 7º da Constituição, compete privativamente à União legislar sobre, abre aspas, política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. Então, a competência aqui, câmbio, o que é o câmbio? É a operação de troca. Neste caso, nós estamos falando de troca de uma moeda pela moeda estrangeira. Quando você vai comprar dólar, euro, ien, rublo ou alguma coisa assim, você vai ter que entregar um correspondente em outra moeda. Normalmente, você faz isso a partir do real ou troca o real por uma segunda moeda para depois trocar pela moeda que você quer. Mas, de qualquer forma, você tem que fazer um desembolso. Então, essas transações, como a gente vai ver em seguida, elas são processadas justamente no mercado de câmbio. Então, o artigo 22, inciso 7º, que eu mencionei agora, é justamente aquele que vai estabelecer que a União é quem tem a competência privativa para legislar sobre este assunto. No artigo 21, inciso 8º da Constituição, há uma outra disposição, agora de natureza não legislativa, ou também chamada de competência administrativa. Ela diz o dispositivo que compete à União, abre aspas, fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio, seguros e previdência privada. Então, há naturalmente uma simetria. Ficaria um pouco complicado você estabelecer a competência legislativa para um ente da federação e a competência administrativa para outro. Então, a Constituição, nesse ponto, foi bastante harmônica, foi bastante feliz nesse ponto. Descendo um pouquinho para a nossa legislação, um dos aspectos, e para a legislação infraconstitucional, naturalmente, nós temos na Lei 4595 de 64, um dos aspectos mais importantes, e a bem dizer, grande parte da legislação sobre moeda estrangeira ou está diretamente ali ou emana diretamente ou indiretamente do que está na 4595. Segundo o artigo 4º da Constituição, a normatização primária, ou seja, aquela primeira regra regulamentar sobre a matéria, ela vai ser fixada pelo Conselho Monetário Nacional. Ele, se você lembra, meu amigo, minha amiga, eu falei antes que ele tem duas funções, o Conselho de Política Econômica e o órgão regulador, certo? Então, um dos aspectos que ele regula dentro do mercado financeiro é o câmbio. Então, o que nós temos aqui? O artigo 4º, inciso 5º, estabelece, da Lei 4595, estabelece o seguinte, que cabe ao Conselho Monetário Nacional fixar as diretrizes e normas da política cambial, ou seja, da forma como a gente vai se relacionar com a moeda de outros países, inclusive quanto à compra e venda de ouro ou outras operações. No artigo 4º, mesmo artigo 4º, mas no inciso 31, está dito de uma forma até mais clara que cabe ao Conselho Monetário Nacional baixar normas que regulem as operações de câmbio. Ponto. Essa norma é suficientemente clara para nós. Pois bem, e agora quem é que vai fiscalizar isso? Essa função de fiscalizar não é muito difícil de imaginar sobre quem recai. Em linha de sintonia com tudo que nós falamos, ela vai recair sobre o Banco Central do Brasil. Então está lá no artigo 10, inciso 10º, a linha D. Artigo 10, inciso 10º, a linha D, a competência privativa do Banco Central para, abre aspas, conceder autorizações para as instituições para que elas possam praticar operações de câmbio. Não é porque alguém já opera no mercado financeiro, uma instituição, que seja, que ela tem liberdade de acesso a esse mercado. O mercado de câmbio é considerado algo tão sensível que a legislação pátria, ela estabelece uma barreira adicional à entrada. Né? Eu me refiro, por exemplo, à Caixa Econômica Federal, um grande banco que tinha mais de 150 anos de história e durante muito tempo, apesar de toda a excelência dos serviços prestados, não tinha autorização para operar em câmbio porque não tinha expertise. Então foi necessário requerer uma autorização especial para que ela pudesse operar em câmbio e, de fato, de uns 10 anos para cá, é isso que tem acontecido. Uma outra disposição está no artigo 11. O artigo 11, inciso 3º, desta mesma Lei 4595, estabelece que cabe ao Banco Central atuar no sentido do funcionamento regular do mercado de câmbio. E bastante outras coisas, o dispositivo é bem grande,
Mas o que interessa para nós é que o Banco Central atua no sentido do funcionamento regular do mercado, ou seja, ele é o xerife do mercado de câmbio, na prática é isso que acontece. Muito bem. E como é que está hoje o regime jurídico? Veja, esse é um regime muito dinâmico. As coisas mudam, sobretudo porque, e aí vai uma dica para você que está querendo ingressar, está querendo começar a trabalhar nessa área do sistema financeiro, ou para você que é um concurseiro, ou para você que já é um profissional consagrado na área e que gostaria de entender um pouco mais qual é a norma específica atual. Eu diria que mais de 90% das regras sobre câmbio e capital estrangeiro no Brasil, elas estão situadas no âmbito do direito da legislação infralegal. Então, a gente tem a resolução número 3568 de 2008, a resolução do Conselho Monetário Nacional 3568, que dispõe sobre o mercado de câmbio. Nós temos a circular do Banco Central 3689 de 2013, e, em resumo, essas duas regras aqui, tanto a resolução 3568, que é o regulamento do mercado de câmbio, e a circular 3689, que estabelece as disciplinas mais pormenorizadas, elas vão estabelecer basicamente três coisas. Primeiro, a organização e funcionamento do mercado de uma maneira geral. Segundo, os capitais estrangeiros no Brasil, que a gente chama, eu já vou falar sobre eles, e os capitais brasileiros no exterior. Muito bem. Aonde é que isso, então, está institucionalizado, como a gente já viu agora? Todas essas grandes trocas, todas essas grandes translações de recursos, elas operam no mercado de câmbio. Esse mercado, segundo o artigo 1º da Resolução 3568, do Conselho Monetário Nacional, que eu acabei de falar, eles compreendem várias operações. Nós não temos tempo de nos debruçar sobre todas elas, mas eu gostaria apenas de deixar basicamente o seguinte. Nós temos aqui compra e venda de moeda estrangeira, operações de recebimento e pagamento de recursos do e para o exterior, é processado no mercado de câmbio, operações de referência a transferências postais, operações em moeda nacional entre residentes, né? Ou seja, o que vai determinar se o capital é estrangeiro ou não, não é de quem é. Por isso que eu sempre digo, cuidado, não é capital de estrangeiro, é capital estrangeiro. O capital é estrangeiro se ele pertence a um não residente no Brasil. Então, se um brasileiro mudar para outro país e mantiver uma conta aqui, aquilo ali vai ser considerado juridicamente como uma conta ou depósitos relacionados a capital estrangeiro de uma forma geral. Certo? Pois bem, e as operações com ouro, instrumento cambial, que são, na verdade, operações que a gente utiliza o ouro para fins especulativos, para fins de aplicação. Bem, o que nós precisamos entender nesse mercado é, em primeiro lugar, quais são os agentes dele, quem é que opera nesse mercado. Então, é importante, e a gente já vai ver isso, inclusive na prática, que, segundo o artigo 3º dessa resolução 3568, que eu mencionei agora, o mercado de câmbio ele tem uma primeira importante característica, que é o regime de acesso restrito. Significa dizer que só um rol taxativo de instituições previstas nesta resolução do Conselho Monetário Nacional, que aprovou o regulamento, é ali que vai estar estabelecido aonde quais são as instituições autorizáveis. Então, o CMNE, como eu costumo dizer, e é um vocabulário já incorporado aqui na minha fala, no meu discurso profissional, é ele quem vai determinar de antemão, olha, Banco Central, você só pode autorizar para essa e essas operações, para essa e essa instituição. Como disse, mais uma vez, são muitos detalhes, mas basicamente o que eu queria te dizer é o seguinte, os bancos e a Caixa Econômica, assim estão identificados na resolução, eles podem ter autorização para todas as operações. Os bancos de uma forma geral. Agora, outras instituições, como as financeiras, como os bancos de desenvolvimento, como as corretoras de câmbio, elas têm um limite específico de operação que vai se aplicar segundo a autorização. No caso das corretoras, até $100 mil, pelo menos hoje. E outras pessoas jurídicas, também no mercado de câmbio, nós temos a figura dos correspondentes, que estão previstos em uma outra resolução, a resolução 3954 de 2011, e que permite que outras pessoas atuem como correspondente dessas instituições e até $3 mil possam praticar determinadas operações. Pois bem, regras gerais de funcionamento desse mercado, a gente já caminhando já para o final da nossa aula de hoje, as regras gerais, em primeiro lugar,
liberdade de contratação. Você pode contratar o que você quiser, na quantidade que você quiser e pactuar os valores que você quiser. A única questão que é preciso ter, portanto, comprar dólar não é crime, não é nem feio, não é nem imoral. Todo mundo pode fazer, todo mundo pode comprar qualquer moeda estrangeira livremente, vai ao banco e compra. A única coisa que você precisa, naturalmente, é provar, dependendo da quantidade que você vai comprar, que você tem recursos para aquilo, que aquilo não é fruto de lavagem de dinheiro ou de alguma atividade ilícita. Então, em primeiro lugar, a liberdade de contratação. Segunda característica, a liberdade de pactuação das taxas, as chamadas taxas de câmbio. A taxa de câmbio é o preço que você paga pela moeda estrangeira. Terceira característica, ou terceiro requisito, perfeita identificação do cliente. Registro no sistema do banco é a quarta característica, você precisa ter esse registro. E a formalização em contrato. A legislação de tempos para cá, sobretudo de 2006 para cá, ela admitiu uma flexibilização. Então, até 3 mil dólares, você não precisa assinar um contrato de câmbio. Basta você preencher um formulário simplificado, ter ali umas regras impressas, coloca seus dados, mas a instituição tem que garantir que você é você mesmo. Não, você pega uma identidade, falsifica, coloca lá uma foto de outra pessoa e outra pessoa faz a compra por você. Isso não é possível de se fazer. Entendido, então, o mercado de câmbio, agora quero que você entenda os dois lados e aí de uma moeda, só que uma moeda estrangeira. Em primeiro lugar, a gente tem, de acordo com a nacionalidade, a gente tem algo que a gente chama de capitais internacionais. Então, de um lado, a gente tem os capitais estrangeiros no Brasil e, de outro, a gente tem os capitais brasileiros no exterior. Os capitais estrangeiros no Brasil são regulados por algumas leis, mas, fundamentalmente, estão previstos na lei 4131 de 62, a chamada Lei do Capital Estrangeiro, a 4131 de 62, no decreto que é regulamento, um decreto muito conhecido na área cambial, que é o decreto 55762 de 65, 55762. Além disso, na Lei 11371 de 2006, que estabeleceu uma porção de simplificações para o nosso mercado. Basicamente, o que é preciso você entender é que a legislação consagra como capital estrangeiro o quê? Todo conjunto de ativos de titularidade de um não residente no Brasil. E ele vai ter, então, um tratamento próprio. Esse conjunto de ativos você pode utilizar para as mais diversas finalidades e a legislação cambial classifica. Se você quiser, por exemplo, aplicar, né, o estrangeiro, o não residente, melhor dizendo, quiser aplicar em alguma atividade produtiva, ele vai chamar de investimento estrangeiro direto. Se vai aplicar no mercado de câmbio, a gente vai chamar de investimento em portfólio. Se ele é fruto de uma operação de crédito externo, um empréstimo, alguma coisa assim, ele vai entrar como que a gente chama de crédito externo, certo? Bem, esse é um lado. Mas existe um outro lado, né, que é o lado dos capitais brasileiros no exterior. E aí eu quero só deixar aqui, essa não é uma aula especificamente dedicada a câmbio, mas eu quero só deixar uma coisa clara. Não é crime ter dinheiro no exterior. Todo mundo pode ter recurso no exterior, não é feio, não tem nenhuma irregularidade, ilicitude ou imoralidade nisso, mais uma vez. O que desafia a óbice jurídico, muitas vezes, é justamente o fato de que a pessoa mandou recursos de origem ilícita para lá. Então, o problema não é ter, é da onde vem o dinheiro. Então, o regime de capitais brasileiros no exterior também está previsto em parte na Lei 4131 e na Lei 11371, foram leis que eu mencionei agora há pouco, e a gente vai chamar isso, a gente vai denominar isso de conhecer como um conjunto de bens e valores que pessoas físicas ou jurídicas, residentes e domiciliadas ou com sede no país, possuem fora do território nacional. Então, se eu mandar um dinheiro para uma conta em Portugal, isso é um capital brasileiro no exterior. Não há nenhum problema, a única coisa é que todo final de ano eu preciso fazer uma declaração, até o último dia útil do ano, eu preciso fazer uma declaração, porque o Banco Central faz o chamado censo do capital brasileiro, a declaração que a gente chama de DCBE, Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior. Então, é importante que você entenda, o mercado de câmbio é como se fosse um grande duto que vai comunicar a nossa economia com outras economias, que vai viabilizar essa troca, inclusive, de recursos. Então, quando você quer mandar recurso ou receber recurso, você tem que procurar uma instituição autorizada a operar no mercado de câmbio. E aí, de acordo com onde esteja esse capital, ele pode ser ou um capital brasileiro no exterior, se eu, por exemplo, tenho recursos em outro país, Portugal, Estados Unidos, ou se um não residente
tiver recursos aqui no Brasil, a gente vai chamar de capital estrangeiro no Brasil. Entendido? Bom, então com isso nós podemos fazer aquele nosso bom exercício de fixação. Vamos para o terceiro e último quiz da nossa aula de hoje. Em relação ao mercado de câmbio no Brasil, podemos afirmar que, letra A, o acesso é restrito aos bancos, mediante autorização do Banco Central. Letra B, o acesso é restrito a um rol de instituições previamente definidas pelo Conselho Monetário Nacional, desde que autorizadas pelo Banco Central. Letra C, o acesso é livre a todas as instituições que já operam no sistema financeiro. Ou letra D, todas as alternativas anteriores estão erradas. Qual que você acha que é a resposta? 2 segundos para pensar. Letra B. O acesso é restrito a um rol de instituições previamente definidas pelo Conselho Monetário Nacional, desde que autorizadas pelo Banco Central. Nós falamos sobre isso. O Conselho Monetário Nacional, ele define ex ante na resolução 3568, ou a outra que ia suceder, no regulamento do mercado de câmbio, ele diz de antemão quais são as instituições que podem ser autorizadas e a que podem ser autorizadas e, dependendo do caso, até que valor, como eu expliquei no caso das corretoras de valores até 100 mil dólares para liquidação pronta, como a gente fala. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima aula. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.